Eu só gostaria de... Ok. Eu só gostaria de saber, então, assim, até para que a gente possa dar seguimento, se fosse possível das pessoas abrirem as câmeras. Por quê? Porque se nós vamos fazer. Oi, Bianca, Oi. tudo bem? Porque assim, oi, Mayara, porque se nós formos fazer, veja, uma troca, é extrema. Oi, Dara, Elaine. Se nós formos fazer uma troca, Aline, bom, então assim, boa tarde para quem vai abrir a câmera, tá? Porque então assim, já para que a gente possa. Por que que vocês acham que é a primeira coisa que eu estou pedindo para vocês abrirem o vídeo? Vocês têm ideia por quê? Uma coisa muito simples. A nossa comunicação, enquanto ser humano, ela é visual. Nós buscamos eternamente lugares para ser vistos. E eu, particularmente, acho assim muito complicado. Se eu estou num lugar em que eu estou olhando para uma tela escura. Isso realmente, para mim, é uma das coisas que mais me tira o prazer. Por quê? Porque eu não estou trocando, né? E uma das coisas, então, assim, eu creio que a maior parte de vocês fazem Gestalt, certo? Então, nós temos o contato. Como é que eu quero falar em psicossomática se eu não estabeleço contato? Então, assim, vocês estarão fazendo um favor para mim, abrindo seus vídeos, porque assim vocês vão me deixar muito, 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 muito à vontade. Senão eu já tive situações assim de perder a vontade, né, de falar porque não tem troca. Então, assim, eu queria primeiro agradecer imensamente essa oportunidade em falar sobre psicossomática. E principalmente nesta semana, onde se comemora a Semana do Psicólogo, o Dia do Psicólogo. E eu não posso dizer que se eu não fosse médico, eu seria psicólogo, porque eu não me vejo numa outra condição. Mas eu estudo a área da psicologia há mais de 30 anos, né? E eu gostaria, assim, de começar a agradecer, fazer esse agradecimento ao IGES, ao Instituto de Gestalt de São Paulo, quando, quando foi oferecida a possibilidade de fazer um, um bate-papo, eu me ofereci, né? Então, eu não, eu não fui convidado, eu me ofereci. Por quê? Porque eu acredito piamente naquilo que eu vou falar para vocês. E uma das coisas mais importantes, se nós não tivermos tesão por aquilo que se fala, a gente não vai conseguir ir a lugar nenhum. Então, por esse motivo, é que eu me ofereci para falar com vocês. Bom, quando solicitaram para mim um título, eu coloquei psicossomática, a ponte entre medicina e psicologia. Então eu preciso trazer assim para vocês uma parte da minha história, para vocês entenderem a que ponto que eu estou da minha vida para poder falar isso para vocês. Eu estou formada há 38 anos. E eu estou formado assim pela Universidade de Caxias do Sul, fiz a minha formação em ginecologia no Instituto de Ginecologia da Federal do Rio de Janeiro, e depois eu fui para o Instituto Nacional do Câncer, que antigamente era a Fundação das Pioneiras Sociais. E lá se trabalhava basicamente com pacientes graves de câncer de mama.
uma das vezes, então, assim, o último andar desse prédio, sétimo andar, metade desse andar era destinado aos médicos residentes e a outra metade aos pacientes terminais. Então, veja, eu estou falando isso de 1988. Nas sextas-feiras, nós fazíamos o debate clínico. Então, assim, era o professor, os alunos, os médicos residentes e o paciente. Então, o professor chegava e dizia assim: paciente fulana de tal, câncer de ovário, câncer de mama, estágio tal, fez isso, fez aquilo, tal. Quem é o residente responsável? Então, se apresentava o residente responsável e se falava. E eu me lembro que era uma sexta-feira de tarde, por volta de 4h30, 5 horas da tarde, novembro, no Rio de Janeiro, quase que pegando fogo. O que eu queria era terminar o debate, pegar o meu calção, porque eu morava no hospital e ir para a praia. Pô, 25 anos de idade, é o que tu quer bandalhar da vida. Vou para o meu quarto, me troco, e ao retornar, eu passo por aquele quarto e eu vejo aquela senhora que era uma paciente portadora de câncer metastático em estágio terminal, sorrindo. Eu me perguntei, mas o que essa mulher está rindo? Por que ela está rindo? Eu parei, botei uma cadeira do lado dela e sentei. E eu perguntei, por que a senhora está rindo? Veja, na minha dedução de que ela deveria estar chorando por estar num estágio terminal. E ela disse assim, porque eu vivi o que eu tinha que viver. Pô, e aquilo me impactou. Sabe, até ali, então, olha só, até naquele momento, eu nunca tinha me dado conta dessa situação. Percebam o que é a fronteira de contato, o campo. Eu nunca tinha me deparado com alguém num estágio terminal de câncer em que ela tivesse falado dessa forma. Aquilo me impactou. Terminei a minha residência, vim para Caxias do Sul e lá nos anos de 1990 eu fui fazer uma formação em terapia sexual. Então fui para Brasília, depois fui fazer formação em hipnose ericksoniana do Instituto Milton Erickson. E comecei, e aí eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, um colega médico, neurocirurgião da cidade de Taubaté, que se chama Antônio Carlos Costardi. Se vocês puderem, vocês assim não tem muita bibliografia dele. Se vocês puderem, busquem a literatura dele, que são 3 livros muito pequenos, Antônio Carlos Costardi. A maior obra dele que se chama Quebrando o Espelho. E eu tive a oportunidade de conviver com ele 6, 7 anos. E ele me trouxe o conteúdo, principalmente de um médico alemão que se chama George Grodeck. Alguém de vocês já leu sobre George Grodeck? Anotem, George Walter Grodeck, um médico alemão contemporâneo de Freud. Pius e Laura foram fazer estágio no sanatório dele, na cidade de Baden-Baden. Então, hoje eu fui buscar até essa informação porque eu não tinha. Então, eu já tinha lido alguma coisa que Grodeck e Pius tinham entrado em contato. Então, assim, Laura e Pius foram para Baden-Baden estagiar na clínica dele. Grodeck, ele nasceu em 1866 e morreu em 1934. Foi contemporâneo de Freud e o id que Freud propagou
a bem da verdade, teve origem na palavra X de Grodek. Então, quando Freud ele falava que o id era um inconsciente, Grodek dizia o seguinte: o id, o X, ou o isso, traduzido para o português, ele é muito mais do que o inconsciente. E da onde que ele tirou isso? Ele tirou das obras de Goethe e ele tirou principalmente do Tratado Ético de Baruch Spinoza. E Spinoza vai buscar onde? Lá no taoísmo, as origens do pensamento dele. Então, nós estamos voltando a 2.600 anos atrás. Esse processo evolutivo em que Spinoza rompe com o judaísmo, pega o centro da Europa em 1800 e alguma coisa, 1600 e pouco, Goethe 1700 e tanto, e vem Grodek 1866. Mas o que eu quero dizer com isso? No centro da Alemanha, no centro da Europa, houve uma conjugação de grandes personalidades que moldaram o nosso pensamento ocidental. Freud, Nietzsche, Grodek, Firenze. Então, todas essas pessoas, elas moldaram o nosso pensamento da forma como nós olhamos o mundo hoje. Grodek, e eu volto a dizer assim, Grodek, ele tem um papel fundamental na minha vida porque ele conseguiu trazer de uma forma leve, de uma forma afetuosa, aquilo que o ser humano é. E ele dizia assim, alguma das afirmações dele, assim: o que vem do ser humano nada me surpreende. E por que as obras dele não foram reconhecidas pela comunidade científica acadêmica? Porque ele falava aquilo que as pessoas não queriam ouvir. Por exemplo, ele dizia assim: todo mundo fala de amor materno. E ele pergunta num dos livros dele: e sobre o ódio materno? Quem vai falar? Ou a mãe, essa mulher que gerou uma criança, não sente ódio? Bom, então eu estou falando de Grodek. Mas aí o título que eu trago é Psicossomática, essa ponte entre medicina e psicologia. Por que eu digo que é uma ponte? Só um minutinho, pessoas. Por que eu digo que é uma ponte? Porque a medicina e a psicologia são duas estruturas completamente egóicas. A medicina, na sua arrogância profunda, ela não quer falar com nada e com ninguém. E a psicologia, por sua vez, está na outra polaridade. Então, existem. Veja, eu não estou falando de medicina e não estou falando de psicologia. Eu estou falando de profissionais que professam a medicina e de profissionais que professam a psicologia. Não estou falando dessas instituições. Mas, hoje, estabelecido dentro dos padrões acadêmicos, dentro da medicina, só existe e só pode ir adiante aquilo que é provado. Agora, vai sair um livro com a doutora Karina sobre processos autodestrutivos e doenças autoimunes. E lá eu escrevo um capítulo. Cara, foi um inferno. Porque a editora perguntava para mim: da onde que tu tirou isso? Mas como da onde que eu tirei isso?
Eu li de A, li de B, li de C, li de D, li de F, e surgiu um pensamento. Não, não pode ser. Mas como não pode ser? Então, a ciência, da forma como ela é posta, o que ela faz? Ela bloqueia o abstrato. Ela faz com que tu realmente viva e repita somente aquilo que está escrito. E aonde existe a possibilidade de tu pensar diferente. E eu fico muito feliz porque depois desse livro, que esse capítulo que vai ser editado, vai ser comercializado agora, daqui a uma semana, já vai estar escrito em algum lugar. Então eu vou poder dizer que tal coisa está escrito, nem que esse está escrito seja eu que tenha escrito lá. E veja, nada, então assim, somente existe aquilo que pode ser replicado. Sim? Sim. Ok? Ok. E eu pergunto para vocês, vamos só para a parte da ciência. Vamos estudar cosmologia, vamos estudar astrofísica. Quantos universos existem provavelmente semelhantes ao nosso? 10 na 500 potência. O nosso horizonte cósmico é 13,7 bilhões de anos-luz. Nós não sabemos absolutamente nada o que acontece além desses 13,7 bilhões de anos-luz. Nem que existe ou que não existe. Mas nós temos alguns dados. De 85 a 90% de toda a energia existente no universo, quantificado por cálculos matemáticos. Dessas 85 a 90, elas não conseguem ser detectadas por nenhum instrumento que nós temos. É aquilo que se chama de energia escura. Portanto, como eu posso aceitar que somente 10% daquilo que existe no universo regem os 85, 90% de toda a outra energia? Aí vocês vão dizer, bom, tu está apelando. Não, não estou apelando, isso está na astrofísica. Existe uma coisa que se chama efeito fantasmagórico de Einstein. Tu coloca uma partícula aqui e tu coloca uma outra partícula aqui, distante a 2 bilhões de anos-luz. Eu mexo aqui, instantaneamente, essa mexe aqui. Que energia, que força que é essa que faz com que haja uma conexão entre um ponto e outro, distante 2 bilhões de anos-luz, sabendo que qualquer energia que nós conhecemos levaria 2 bilhões para chegar de um ponto ao outro. Ok? Aí vocês vão dizer, bah, o cara tá demais. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o nível de consciência de cada um de nós? Nós temos a estrutura cerebral, composto de proteínas, de gorduras. Essas proteínas, elas são decompostas, têm elementos, têm átomos. Aquele átomo que existe dentro de mim é o mesmo átomo que existe, por exemplo, no chão, na Terra. Porque o átomo que existe dentro de mim, ele tem um comportamento diferente daquele que tem na Terra? Eu pergunto para vocês, os átomos têm consciência? Tudo leva a crer que sim. Grodeck já falava há mais de um século atrás. E lá ele não falava, e lá não se sabia de genes, ok? Ele dizia o seguinte, que o ser humano
ele é vivido por uma energia que determina absolutamente tudo aquilo que acontece com ele. Essa energia, ela sem dúvida nenhuma, ela está dentro dos genes. Ok? Mas a pergunta que eu faço, o que que faz com que esse gene tenha uma propriedade e não tenha outra? Alguém de vocês já viu alguém morrer? Alguém de vocês já viu? A pessoa, ela está num processo de morte. Ali existe ou o sopro divino, ou a luz divina, ou seja, aquilo que a gente quiser determinar. De uma hora para outra, essa pessoa morre e fica aquela estrutura física ali em cima. Vocês querem maior comprovação científica daquilo que Grodeck dizia, que nós somos vividos por uma estrutura que rege a nossa vida com mão de ferro? Não é. Mas isso falando de Grodeck, falando da ciência em termos da medicina, agora vamos falar da psicologia. A psicologia, ela é uma área tão fascinante, mas tão fascinante, que existem tantas subespecialidades, tanto quanto tem a medicina. Tem as suas áreas de ações. E existem tantas que uma não fala com a outra. Tu tem psicanálise, tu tem gestalt, tu tem isso, tu tem aquilo, tem aquela coisa toda, tal, tal, tal. Mas de que ser humano nós estamos falando? Essa atitude da psicologia não é a mesma queixa que as pessoas têm em relação à medicina, de que existe a hiperespecialização, que o médico do coração não trata do pulmão, que não trata do zóio brincadeira, tá? Que não trata da orelha, que não trata não trata de nada. E a pergunta que eu faço, aonde que fica o humano, o ser humano que habita essa pessoa? E quando eu digo que a psicossomática ela é a ponte que une a medicina e a psicologia, eu estou falando isso porque eu creio. Mas muito ao contrário daquilo que as pessoas ensinam em termos de psicossomática, que é uma completa estupidez. Por quê? Porque nos cursos de psicossomática tu ensina o seguinte: psicossomática ginecológica, psicossomática endocrinológica, psicossomática cardíaca, psicossomática disso. Eles conseguem fragmentar aquilo que já está fragmentado. Que ensino que é esse que tu divide mais do que já está dividido? E aí tu te propões a querer ajudar o ser humano. Muito bem. Quem de vocês já assistiu na Netflix O Império da Dor? O que tu está achando, Lilia? Deixa eu abrir meu som aqui. Oi, gente, boa noite. Eu achei fantástico quando mexe, quando diz sobre drogas e sobre, enfim,
que a gente se usa mais de drogas do que o nosso psíquico, né? Tem uma outra série muito boa na Brasil Paralelo, chama Fantástica Fábrica de Drogas, enfim, alguma coisa assim. Espera aí que eu vejo e eu já Bom, ponho. mas, veja, o que se procura se vender dentro da medicina? De que tu não vai sofrer, de que tu não vai morrer, de que a tua vida será uma eterna felicidade. Isso dentro da medicina. E quantas vezes dentro da psicologia se falou exatamente sobre morte? Contra a morte, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nada. A morte, quando chega, ela chega. Para alguns vão demorar mais, para outros menos. Para alguns a morte será mais dolorosa fisicamente. Para outros a morte será mais dolorosa mentalmente. Mas a morte chega para todos. Sendo assim, a morte é um processo inevitável. O que cabe a nós, enquanto profissionais da área da saúde, fazer? Dar contorno ao sofrimento. E, principalmente, quando nós estivermos na frente de alguém, olharmos. Por isso que eu pedi para que todos abrissem os vídeos. Por quê? Se eu não dirigir o meu olhar para o outro, eu não terei sucesso na minha relação. E aí vocês vão me dizer, de onde é que eu tiro isso? Bom, todas, assim, hoje o estudo da neurobiologia está dizendo o seguinte: a criança, quando nasce, ela tem o hemisfério direito praticamente aberto. A criança, ao mamar, ela coloca a boca na teta e o olhar é para onde? É para cima. Dirigido para quem? Para os olhos da mãe. Esta criança, com a dilatação da sua pupila, ela faz uma conexão com a dilatação da pupila dessa mãe. Tanto que existe a expressão, essa mulher só tem olhos para quem? Para seu filho. Os olhos brilham, os olhos têm luz. A pupila reage ao encantamento desta criança. E o que vai acontecer? Através da estimulação visual desta criança, a sua pupila vai começar a captar e vai entrar nos receptores da retina. E a captação desses sinais visuais associados ao odor que essa mãe exala, ao toque que essa mãe exala, à fala que essa mãe profere, vai para dentro da região central do cérebro, na região límbica, armazenando emoções e memórias. Sendo assim, esta criança vai criando sinapses que vai ajudar a ter um contorno ao longo da sua vida.
Quanto mais essa criança for olhada, quanto mais essa criança for tocada, quanto mais essa criança for amada, maiores serão os recursos que essa criança terá para viver ao longo da sua vida. E Grodeck, ele já dizia o seguinte: a tua vida é determinada pelos 3 primeiros anos da tua existência. Quantos de nós passamos, independente da nossa idade, correndo atrás do reconhecimento de um pai e de uma mãe? Quantos relacionamentos nós tivemos e que procuramos agradar o nosso pai ou a nossa mãe? Quantas palavras nós repetimos para agradar os nossos pais e nossas mães? Aí vocês vão estar dizendo o quê? Nada mais é do que a gente procurar ser o quê? Ser visto. Nada além disso. Olhar, estabelecer contato, estabelecer relação naquela fronteira entre esses dois mundos. Esse mundo tem que ser essa fronteira, ela tem que ser permeável. Ela tem que ser distensível para que alguém possa transmitir ao outro a sua própria experiência de vida. Professor que não dá absolutamente tudo aquilo que tem para ensinar os seus alunos não merece ser chamado de professor. É desonesto. Porque daqui a algum tempo, por uma questão biológica, não se estará mais aqui. E quem vai levar o pensamento adiante? O que um professor ganha não ensinando tudo o que sabe? Trazendo as suas experiências boas e as suas experiências ruins. Veja, eu só estou falando até agora da academia. Ninguém em sã consciência deixará de, num caso do infarto, ir para um pronto-socorro botar um stent. Certo? E naquela hora que a pessoa está entrando na sala de cirurgia, tu não vai querer fazer terapia. Se tu tentar fazer isso, tu vai levar um tiro. A pessoa está com dor, ela está morrendo. Então, que bom que tem a evolução da parte médica que vai identificar a obstrução cardíaca e colocar um caninho. Mas a pergunta que tem que ser feita é: o que levou este coração a obstruir? Depois que essa obstrução for resolvida, aí sim é importante que tu chegue na cabeceira e tu pergunte para a pessoa. E tu dá a oportunidade dela se dar conta do que aconteceu. Para quê? Para que ela não repita o mesmo processo. Qual é o grande objetivo de um processo terapêutico? Devolver para a pessoa a chave da sua vida. Toda vez que tiveres a pretensão de curar alguém,
para levar os louros da glória, não te preocupe que tu também estará levando para o teu túmulo a responsabilidade do fracasso. Porque tu queres corrigir alguma coisa que não diz respeito a ti. Tu somente serás um guia para que essa pessoa possa caminhar na sua estrada. Eu faço a pergunta para vocês. Qual é o órgão no corpo humano que mais trabalha? Você sabe me dizer? E, bom, vamos fazer a seguinte pergunta. O coração, ele trabalha mais ou descansa mais? Trabalho. Como? Trabalho mais. Não? Andréa pergunta, por quê? Pergunta. Tá perguntando para mim? Sim, Andréa, pergunta para mim, por que que tu diz isso? Ok. Por que que tu diz isto? O coração contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Quando ele contrai, ele encaminha o quê? O sangue para fora do coração, certo? Mas quando ele contrai, ele fecha toda a sua musculatura. Portanto, a vascularização dele na sístole e na contração é mínima. Quando ele relaxa, o sangue volta, as artérias coronárias abrem e ele é irrigado. Numa relação de 0 a 10, o coração trabalha 4 e folga 6. Qual é a correlação que as pessoas que geralmente infarto têm com o seu trabalho? Trabalham, 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 trabalham. Essas pessoas têm condição de se oxigenar? Quando tu trabalhas, tu consegue produzir alguma coisa para ti? Não. Porque tu só absorve quando tu estás relaxada. Maria Celisa, tudo certo? Sim, eu estou achando incrível, porque muitas vezes a gente fica como workaholic, né? Trabalhando, 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 quer produzir, e de repente o corpo dá faz uma rasteira e te dá uma rasteira e te obriga a ficar, por exemplo, mais quieto, um problema de joelho, alguma coisa, e aí, incrivelmente, a gente começa a trabalhar mais. Isso aconteceu comigo recente. Então, por isso que eu estou dizendo, uau, é isso mesmo, estou confirmando. Ok, então vamos lá, um pouquinho. Grodek lhe dizia o seguinte, que saúde e doença são expressões dessa mesma forma de energia que ele denominou como sendo isso. E ele não via a doença como um mal, e sim como o início de uma cura. Ao contrário de que Freud dizia que os conflitos terminavam na neurose, Grodek ele dizia o seguinte, que os conflitos eles podiam chegar às doenças orgânicas. E ele trabalhava com simbolismo, com transferência, principalmente com simbolismo, transferência, recalque. E ele dizia também o seguinte,
Por que que nós nos lembramos muito pouco daquilo que nós vivemos nos 3 primeiros anos de idade? E veja, Por quê? como? iPhone 055273 comunicando. Alô? Planeta Terra. Bom, continuando. Então ele dizia o seguinte: por que que nós temos tanta dificuldade de nos lembrarmos? Porque ali é mais ou menos o código-fonte da nossa vida. Vocês se perguntaram por que que vocês escolheram psicologia? Ninguém de nós escolheu a nossa profissão porque simplesmente a gente achou que seria o melhor. Vai buscar e existe uma razão muito profunda, muitas vezes completamente recalcada. Mas vamos lá, continuando. Nós fazemos um processo de evolução. Essa força que Grodeck dizia que era isso, ele sempre tem preferência pela saúde. Quando ele não consegue encontrar meios de ir pela saúde, ele vai buscar a doença. E o órgão atingido, ele tem a ver com o simbolismo que essa pessoa dá. Vocês vão me dizer assim, o que tu quer dizer com isso? Ele diz o seguinte, que essa força, ele busca dentro da própria pessoa condições para adoecer. Se ela não consegue essa condição para adoecer internamente, ela vai buscar fora. Qual é o caso mais recente que nós tivemos sobre isso? A Covid-19. A Covid-19 foi uma doença sistêmica. O que fez com que algumas pessoas se contaminassem e outras não? O que fez com que algumas pessoas se contaminassem, não adoecessem e outras não? Outras adoecessem gravemente e outras não. E outras morressem. Grodeck certamente explicaria isso como sendo a necessidade de buscar um caminho. E toda vez que o conflito não é resolvido, ele tem duas opções. Ou tu recalca, ou promove a doença. Por que tu recalca? Eu tenho o objetivo de impedir com que isso chegue ao consciente. Por quê? Porque se chegar ao consciente, tu não tem estrutura suficiente, tu vai te arrebentar. Tu vai enlouquecer. Vocês conseguem me dar um exemplo sobre isso? Abuso sexual na infância. Às vezes, é tão difícil a pessoa reconhecer que um abusador tenha sido um pai, um irmão, um tio, um avô, que a pessoa, ela simplesmente promove uma doença para recalcar o seu pensamento. E geralmente isso está associado à dor. Muito genérico. Eu vou contar para vocês um caso. Eu sou médico ginecologista. Há muitos anos atrás, eu atendi uma senhora, sabe assim, aquela morena, tipo assim, 1,85 m, linda, linda, impecavelmente vestida. Com vestido, com uma meia, um sapato impecável, uma roupa impecável. Ok. Eu coloco ela na mesa ginecológica e quando ela fica com as pernas exatamente como se eu passasse
uma régua na metade da canela de ambas as pernas, da metade da canela para baixo, haviam feridas que ela denominava como sendo eczema. Era uma coisa feia. Terminei o exame ginecológico e eu perguntei a ela se eu poderia perguntar quando isso aconteceu a primeira vez. E ela disse assim, quando eu fiquei mocinha. E eu disse, e o que aconteceu? Nada. E eu perguntei, em algum momento, tu tiveste alguma história que pode ser concreta ou imaginária de algum abuso? E ela me responde o seguinte, minha família morava no interior. Meu pai produzia leite. Todas as manhãs ele colocava o tonel de leite na frente da propriedade para que alguém viesse buscar. Uma vez, um amigo do meu pai foi buscar leite a cavalo. E ele pediu para eu subir no cavalo junto com ele, e eu subi na frente dele. E ela não sabia dizer que idade, mas devia ser 8, 9 anos. E aí ele diz assim para ela, quando tu ficar moça, e ele coloca as mãos nas pernas dela em direção à vagina. Ele diz assim, quando tu ficar moça com essas pernas lindas, ninguém vai suportar. O que ela fez quando ela ficou moça? Deixou as pernas muito feias. Essa menina ela não teve condições de continuar um processo de olhar para isso. Porque ela não era daqui, ela foi para fora e eu não sei mais o que aconteceu. Mas olha só, era exatamente aonde que tinha a saia terminava, começava a lesão. Veja, uma lesão de pele. Mas Grodek, quando falava isso, ele falava sobre simbolismo e ele, simbolismo sobre recalque, sobre transferência. Aí eu achava tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas eu não tinha condição de entender como é que ele fazia isso, porque ele era um terapeuta excepcional. 2009, a Cláudia, que é minha esposa, que ela é gestalt terapeuta, e eu, fomos para o Chile conhecer o trabalho da doutora Adriana Schnack. Alguém de vocês conhece o trabalho da Adriana Schnack? Um trabalho, ela é gestalt terapeuta, ela foi uma das que introduziu a gestalt terapia na América do Sul. Ela foi contemporânea de Naranjo, ela já está com muita idade, e ela desenvolveu o enfoque holístico da saúde e das enfermidades, aonde tu faz o diálogo com os órgãos. Então ela diz o seguinte, tu tem um órgão, esse órgão tem uma característica de personalidade. E tu adoece desse órgão. Então tu vais entrar em contato, fazendo um diálogo com esse órgão, e tu vai te dar conta que esse órgão tem alguma das características que tu te assemelha e outras não. E quando tu tem diferenças, tu vai procurar fazer exatamente o contrário na tua vida. Por exemplo,
Quem infartou. Aí daqui a pouco a pessoa vai dizer assim, eu trabalho muito, 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 muito. Quando é que tu relaxa? Não relaxo. O coração, não, eu relaxo mais do que trabalho. Então tu vais ter que tentar buscar na polaridade, trazer para o teu dia a dia a necessidade do descanso. Vocês se dão conta que praticamente não existe câncer de coração? Por quê? Por uma coisa muito simples. Porque o coração é um órgão nobre e completamente altruísta. Ele não fica com nada que ele recebe. Tudo aquilo que ele recebe, ele passa adiante. E vocês já se perguntaram por qual motivo a prevalência do câncer está aumentando no mundo? Alguém de vocês sabe quais são as características de uma célula maligna? Alguém quer tentar? Exatamente. Mas tem um outro, Vanessa. Isso aí, o diálogo do corpo, né? Esse é um dos primeiros, mas tem mais dois da Nana, né? Então, assim, quais são as características de uma célula normal? Toda célula normal, ela tem forma e ela tem função. E agora eu quero que vocês prestem atenção. Tu tem a primeira célula, que é formada no embrião, ela é totipotencial. E ela se divide em duas. Essa divisão de duas, elas têm as mesmas características do que a primeira, certo? Mas quando surgiu as duas aqui, cadê a que estava inicial? Ela deixa de existir. Quando essas duas se dividem, elas criam um quatro, aquelas duas anteriores deixam de existir. Portanto, a carga genética da primeira é exatamente igual à carga genética das outras duas e assim sucessivamente. Com o passar e a evolução da diferenciação celular, aquela primeira célula vai se diferenciar a um ponto que ela vai ter células do pulmão, células do coração, células do cérebro, células da visão. Elas são diferenciadas, elas têm uma forma e elas têm uma função. Todas trabalham em função do todo. A célula hepática funciona para que metabolize substâncias para serem eliminadas. O coração para impulsionar o sangue. O pulmão para fazer as trocas gasosas. Mas todas as células, elas têm origem na primeira. Portanto, todas as células têm a mesma carga genética, certo? Ok? Então, a célula normal, ela tem forma e ela tem função. E ela é programada para ter um início, um meio e um fim. Isso se chama apoptose. Quais são as características da célula maligna? A célula maligna, ela é invasiva. Exatamente. Enfermidade, sintoma e caráter. Vanessa, exatamente isso. Ela é invasiva. Ela é prepotente. Ela é arrogante. Ela não respeita limite. Ela é ardilosa. Ela é vingativa. Por quê? Porque tu acha que ela foi embora e daqui a pouco, 2, 3, 4 anos depois, ela voltou. Ela é parasita.
ela é eternamente jovem. Ela não morre. Ela está sempre produzindo mais, 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 mais. E, além disso, ela produz uma substância ao redor dela que faz com que capte vasos para nutrir ela. Essas são as características da célula maligna. A pergunta que eu faço para vocês: nunca houve tanto investimento na área farmacêutica como agora. E por que não diminui a incidência de câncer? Porque o câncer, ele é uma doença sistêmica. Nós, socialmente, nos comportamos dentro da sociedade como células malignas. Somos arrogantes, prepotentes, parasitas, não respeitamos limites, procuramos a eterna juventude. Hoje se procura apagar as rugas das marcas de uma vida. Quando vocês vão agora, em função dessa tal de medicina integrativa, que eu não sei o que é isso, buscando o quê? A eterna juventude. Como se fosse velho, não pudesse trazer alguma coisa. Mas chegará um momento em que as pessoas de idade, elas deverão deixar os seus lugares para os outros chegarem. Porque assim é a vida. E aí, uma pessoa portadora de câncer, ela vai fazer o diálogo com a sua célula maligna e ela vai ver se ela tem alguma dessas características ou não. E se ela se identificar com alguma dessas características, o que ela vai fazer? Ela vai mudar. Porque a pergunta que se faz é o seguinte: o que leva com que uma célula maligna tome conta de 70 trilhões de outras células? A não ser o próprio pensamento da pessoa. E sendo assim, a pergunta que se resume é: qual é o sentido que tu dá para a tua vida? Antes de tu olhar para a vida do outro, tu julgar o outro, a pergunta que cabe é: o que tu quer fazer da tua vida? Isso é psicossomática. Independente das definições que dão, a psicossomática é aonde que tu consegue devolver para a pessoa a condição de vida dela, de pertencimento, onde ela pode olhar para a sua vida com respeito, com compaixão. E muitas vezes nós podemos fazer esse papel de espelho para ela poder olhar para si mesma. Como é que está chegando isso para vocês? Está fazendo sentido? Não faz sentido? Dentro da Gestalt terapia, não é o que se mais pergunta se isso faz sentido ou não faz sentido? Não é isso? E por que não pode se fazer isso com uma pessoa que está fisicamente enferma? Esse teu adoecimento faz sentido para ti?
E eu costumo dizer o seguinte: o que leva uma pessoa a fazer, em caso de câncer, fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia, fazer tudo e continuar tendo uma vida pobre, miserável, como ela tinha? Eu escrevi um livro que se chama Tudo Tem Sentido, Inclusive o Câncer, que é um diálogo entre eu e Grodek, em que Grodek afirmava o seguinte, que todo câncer que não mata não é câncer. E ele perguntava se eu concordava com isso ou não. E eu disse que sim. E ele perguntou por quê. Eu disse, porque quando o câncer chega, ele mata uma parte. Ou ele mata o ego, e tu vai buscar um outro ego para viver, ou ele te leva ao corpo físico. Agora, tu passar por todo um processo de sofrimento físico e tu não te transformar, para quê? Para continuar vivendo de uma forma pobre, miserável? E quem já passou por um câncer e se curou, ou mesmo quem não tenha se curado, a maior parte das pessoas dizem que o câncer ensinou muito para a pessoa. E o câncer é a doença mais simbólica, enigmática que o ser humano pode ter, por um motivo muito simples. Porque ele traz a morte para a tua frente. E o sentimento que as pessoas, ao receberem um diagnóstico de câncer, têm é que o mundo caiu. E por que as pessoas dizem que o mundo caiu? Porque elas acreditavam que teriam o tempo eterno para fazer as coisas que sonhavam e que deixaram de fazer. Só que em algum momento a morte se apresenta para tua frente. E aí tu tem que perguntar, o que tu queres fazer? Quem de nós daqui a 150 anos será lembrado? Hã? A gente se lembra dos nossos pais, dos nossos avós, talvez dos nossos bisavós, tataravós, a menos que tenha sido Napoleão, Jesus Cristo, alguma coisa, a gente não se lembra. Por que nós seríamos diferentes? Então, se nós não seremos lembrados eternamente, a nossa vida fará sentido para quem? Para nós mesmos. A tua dor e o teu sofrimento só vai ter importância para ti. Para ninguém mais. Um outro assunto. Agora sobre a questão dos transplantes. Vocês já perguntaram, se perguntaram o que acontece com uma pessoa transplantada? Vou fazer a seguinte pergunta. São dúvidas que eu tenho. Quantas pessoas que recebem um órgão, por exemplo, um coração, a pessoa que está para receber um coração, o que ela diz do coração dela? Eu quero que vocês participem comigo, por favor. O que ela diz do coração dela? Que o coração não funciona mais, que o coração está estragado, que não serve mais para nada. Não é isso que se ouve? Sim. Ok. Mas não foi aquele coração que trouxe a pessoa até ali naquele momento?
Quantas pessoas se despedem dos seus órgãos? Quantas pessoas fazem um ritual de despedida daquele órgão que esteve naquele corpo até aquele momento? Quantas pessoas comunicam para os outros órgãos que um amigo delas não vai fazer mais parte daquela estrutura e que dá oportunidade de despedida? Pessoas, eu não puxei fumo nenhum, tá? Antes que vocês fiquem pensando. Eu estou na minha mais profunda consciência. Quantas vezes uma pessoa que recebe um órgão pede permissão aos outros órgãos para fazer com que aquele outro órgão habite entre eles? Esse não é o princípio da rejeição? E aí, para que aquele órgão não seja rejeitado, tu tem que dar uma substância para suprimir um órgão que faz de tudo para te proteger, custe o que custar. Será que o dia que nós não fizermos isso, será que talvez o sucesso dos transplantes não vão ser maiores? E se não for maior fisicamente, vocês não acreditam que a pessoa possa se sentir melhor fazendo isso? Trabalhar com psicossomática, acima de tudo, tem que pensar. E tem que pensar fora da caixa. Se não pensar fora da caixa, não adianta. Vai continuar caminhando pelos mesmos caminhos, tendo os mesmos problemas e, principalmente, tendo os mesmos resultados. A pergunta que eu faço para vocês é: o que vocês querem para vocês? Todo mundo fala, quando a questão do transplante, de olhar para aquela criatura que morreu e agradecer a família e fazer oração. Mas, Cristo, tu tem um corpo e tu não faz nada disso. Tu quer o quê? Será que uma parte tua não chora porque um coração foi embora? Aquele coração que nutriu a vida toda. Quem é a Tainara? Tainara? Oi, Tainara? Dá para dizer que a psicossomática é o corpo materializado. Oi, boa noite. Eu tô com a Boa câmera noite. quebrada, não consegui abrir, mas estou aqui. Tu consegue fazer a pergunta por voz? Consigo. O que eu quero entender é se dá para a gente dizer que a psicossomática, esse funcionamento mente e corpo físico, é o nosso corpo materializando, né, em forma de doença, por exemplo, aquilo que está disfuncional no nosso emocional, no nosso psíquico, naquilo que a gente sente, pensa, acredita. Assim, ó, Tainara, a neurobiologia hoje, ela está mostrando muitas das coisas que há 100 anos atrás esses pensadores já falavam e eles já diziam. Tá? O resultado de um conflito não resolvido, se tu não tem um aparelho de linguagem capaz de exteriorizar e de dar conteúdo
expressão, esse conflito palavra vai para o corpo. Ponto. Tá? Então, assim, a psicossomática, a psicossomática, ela é um termo utilizado meio que uma indefinição, porque no Brasil isso não... A psicossomática é um mundo de ninguém. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, e eu, enquanto médico, trabalho muito com isso, principalmente com doenças autoimunes, doenças inflamatórias intestinais e pacientes com câncer, né? Então, assim, eu faço a seguinte pergunta só para piorar um pouco. O que leva com que um corpo, de uma hora para outra, ele começa a produzir anticorpos contra ele mesmo? Penso que a pessoa entra num processo autodestrutivo. Exatamente. Então, assim, hoje nós temos medicamentos muito poderosos que suprimem o efeito do sistema imunológico, certo? A pergunta é qual é a causa? Nós não sabemos. E aí, eu acho que entra essa questão da psicossomática, unindo psicologia e medicina, dando a possibilidade para com que a pessoa ela consiga ter um sentido para o seu processo de adoecimento. Em algum momento, quando ela se dá conta daquilo que pode acontecer, ela vai quase que ressignificando a sua história de vida. Uma das grandes formas que eu particularmente acredito é que toda vez que tu conta a tua própria história, tu vai retirando partes mal contadas e arrumando aquelas arestas que não ficaram legais, para que tu possas continuar. Por exemplo, nós temos aqui assim a Raquel, tá? A Raquel, ela tá com o fundo desfocado. Apareceu alguém lá atrás. Toda vez que eu conto a minha história, eu começo a dar profundidade nessa imagem. Eu vejo o que está atrás da Raquel. E assim, ó, não vão para o estudo, para a teoria. Olhem isso para a vida de vocês. Quantas coisas na vida de vocês e na minha, elas estão borradas. Quantas vezes tu te dá conta das coisas? Aqui no instituto, assim, as professoras ficam bravas comigo, né? Porque como é que eu defino o awareness, né? É o puta merda, sabe? É quando assim tu tá indo num lugar e tu te dá conta e o teu corpo ele mexe, o teu coração bate e tu diz, puta merda. O teu corpo reage ao se dar conta. Durval, Oi, Andréia, eu posso falar? pode? Eu estava na dúvida se eu falava ou não, mas há pouco você falou a questão da nossa história pessoal, de como, e a minha tendência, até por ser psicóloga, mas mesmo antes, muito tempo de terapia, toda vez que eu estou diante de uma palestra, eu acabo, acho que todos nós fazemos isso, né? Uma autoanálise, um olhar para si. E olhando para mim, eu eu queria só falar uma fatia da pizza de toda a minha vida. Eu tenho 57 anos e aos 19 anos eu sofri um acidente de carro e eu fiquei paraplégica. E essa paralisia, então eu sou cadeirante. E eu tô nunca, às vezes eu tenho facilidade de falar de mim, mas às vezes eu percebo assim que vai atrapalhar a palestra ou coisa parecida.
Então, eu prefiro não falar, mas você me deixou à vontade. O que que eu gostaria de colocar? É claro que a minha vida não é só isso, né? Eu tenho uma história cheia de altos e baixos, e coisas boas e coisas não tão boas. Mas com relação à minha deficiência, quando você falou do órgão, você é médico, né? Eu tenho uma lesão T12L1, então é uma lesão baixa, eu tenho equilíbrio de tronco, eu dirijo, eu tenho minha casa adaptada, me casei, divorciei, mas eu tive uma filha, eu gerei um bebê, fiz duas faculdades, especialização. Estou falando isso, parece até uma autoafirmação e possivelmente seja, mas o que eu quero te falar é o seguinte: toda vez que algo de ruim acontece na minha vida, a deficiência ela volta a doer. Eu superei, a minha vida caminhou, eu fiz psicoterapia lá atrás durante muito tempo, né? E até hoje, e a vida foi caminhando, né? E aí, o que eu quero te dizer é que quando você falou aí do despedir-se do órgão, isso me tocou muito, porque, desculpa, gente, mas eu nunca fiz essa, me chamou a atenção. Nossa, eu preciso me despedir das minhas pernas, as pernas que andavam, que me levavam para o mar, que me davam autonomia e que eu sinto tanta saudade, tanta saudade. Então, eu queria compartilhar com vocês, né? E é isso que me veio, o quanto eu preciso fazer isso, porque não é fácil. E atualmente, passando por outros problemas, aí vem a limitação física, ela se potencializa, é, as dificuldades, né, com acessibilidade, com contatos. É isso que eu queria colocar, que você me ajudou e eu pretendo, com a ajuda da minha terapeuta, trabalhar isso. Obrigada. Bom, primeiro, eu acho que a minha presença aqui já valeu a pena. Ah, eu preciso elaborar o que eu vou te dizer, tá, André? Então, assim, se eu fechar os olhos, é como se eu tivesse dentro de uma sala de aula escrevendo para mim o que te dizer, né? Eu não sei se eu tenho que te dizer alguma coisa, eu acho que não, porque eu acho que o que foi dito, o que tu disseste, isso faz sentido para ti. E fico feliz por ter sido criado um espaço por todos nós para que tu pudesse se dar conta. Eu só não sei se eu vou conseguir, Hum, mas sim, hum, porque falar é fácil. Eu senti um puta merda aqui, como você fala, né? Mas eu tenho que ser proativa, eu tenho que tentar fazer esse luto. E vamos ver, eu não sei, é porque eu não quero entrar muito na minha vida, porque não é o momento, assim, né? Mas diante de outras coisas, que a minha vida não é só o fato de eu ser paraplégica, isso é uma característica minha, que dói muito, mas que afeta minha vida como um todo, entende? E eu tô cansada, porque são 38 anos, né? Ou seja, eu tenho 57, 19 eu andei e 38 eu estou em uma cadeira de rodas. E a minha vida, eu pensando, poderia ter sido diferente em alguns aspectos, ou não. Tento eu viver, trabalho como psicóloga, tenho momentos de felicidade, tenho a minha filha que eu amo, mas não tem sido fácil diante de outras questões. Então, eu não sei.
se eu vou dar conta, né? Como eu falei para você, eu vou levar isso para psicoterapia. Eu tive um insight profundo aqui, me tocou profundamente. Eu entrei aí também nos meus órgãos, outros órgãos, né? Consegui compreender. Minha mãe morreu recentemente, foi por coração, o início da doença dela, ela não deu conta. Então, tudo que você fala encaixa muito na história de vida da minha mãe, por exemplo, que sempre teve 9 filhos, eu sou a caçula, então muita coisa, e cansou aos 86 anos, né? Fadigou. E foi estente, e depois teve que colocar marca-passo, aí depois teve um AVC e em 10 meses ela faleceu. Então, é isso. Você se assustou? Eu não entendi por quê. Quando eu falei que eu não sei se eu vou conseguir dar a Deus as minhas pernas andantes. Eu me assustei? Não entendi. Mas você acha que você fez alguma colocação do tipo, não foi assustar, desculpa, foi como eu percebi, como você tivesse, você não vai conseguir? Eu não Não, entendi. eu não falei nada. Ah, não? Então eu acho que eu ouvi. Eu Desculpa. falei, só uma pergunta. Eu falei alguma coisa? Desculpa, eu ouvi. Então não pode ter sido eu mesma, não sei. Como se Não? fosse assim. Eu entendi, talvez tenha sido meio inconsciente, eu não sei, porque tá um momento assim bem que eu estou bem sensibilizada, no sentido de tipo, como se fosse uma cobrança para comigo. Mas você não vai conseguir? Mas você não vai conseguir? Eu estou me perguntando aqui, né? Não sei se eu vou conseguir. Deixa eu só te dizer assim, ó. Tu estavas falando e, e a coisa assim mais importante, que veio uma voz para dentro de mim e que diz o seguinte: permaneça em silêncio. Eu teria, ou eu tenho a tendência de tentar explicar neurobiologicamente todas as coisas. Mas essa voz me disse: não faça isso. O objetivo, ele foi alcançado. E aquilo que eu disse antes, o objetivo de todo o processo terapêutico é devolver a chave da vida para a própria pessoa. O meu silêncio, André, ele é quase que sepulcral, porque eu não tenho que entrar nesse grande barulho que foi criado a partir de agora, desse dar-se conta, de poder olhar para a tua história e tu dá destinação para isso. Eu não sei se tu vai conseguir ou não, eu não sei. Uma das coisas que a vida ela tem dois componentes. Ela é imprevisível e ela é incerta. Para que nós possamos suportar a imprevisibilidade e a incerteza da vida, só resta uma única coisa: a esperança. Porque quem tem certeza não precisa ter esperança. Porque o que é certo é certo. Mas como a vida ela é incerta e ela é imprevisível, para nós suportarmos tudo isso, nós precisamos ter esperança.
Meu desejo é que tu possa usar uma expressão, caminhar pelo jardim da tua vida. Obrigada. 19h43 foi muito rápido. Eu me coloco à disposição de vocês. Então, assim, antes de dizer assim, é possível a gente aprender psicossomática? É possível, sim. É possível a gente dar um contorno para tudo isso? Sim. Tem que estudar e muito. Se eu aprendi os meandros dentro da área da psicologia, acho que vocês também podem aprender alguma coisa de medicina. Me coloco à disposição de vocês, abertos às nossas conversas. Eu aqui. Oi, Oi, gente. Boa noite. Dorval, eu achei fantástico, incrível, e ainda mais por ser médico. Então, na minha prática, é muito raro ver médicos assim com tanta, né, para ver este, esse mundo, né, nosso psique. Então, eu achei muito bom. Que pena que todos os outros médicos não olham assim, não pensam assim. Eu achei fantástico. sabe que nós temos eu levei aqui para a Universidade de Caxias do Sul, porque nós temos uma formação em psicossomática. E, e eu queria oferecer isso para os alunos. Quanto eu ia ganhar? Zero. A resposta é não, não tem lugar. Então, tá bom. Não tem lugar, não tem lugar. O que que eu vou fazer? Não posso fazer nada, né? Mas aí eu venho para conversar com vocês, uma criatura aqui do interior do Rio Grande do Sul, para as pessoas de São Paulo, do Rio, de Maringá, sei lá, de um monte de lugar. Alguém vai ouvir. Alguém vai ouvir. Obrigado, Lilian. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? O que a Lília falou, vou falar rapidinho, né? Eu também faço delas minhas palavras, porque às vezes eu preciso muito de médico, assim, várias questões na minha vida, né? E a dificuldade que eu tenho, eu e qualquer outra pessoa, né? Quando a gente depara-se com aquele médico ortodoxo, né? Que é assim e que não olha para a gente como um todo. E aí, muito obrigada, foi um grande prazer conhecê-lo. Eu só não entendi muito bem. A sua especialidade, Eu sou ginecologista. há Durante pouco, 30, eu sou formada há 38 anos. mas você falou que cuida de câncer de intestino, ou eu me enganei? Não. Hoje eu faço ginecologia clínica, não opero mais. Sim, Esse trabalho dentro da psicossomática entre as maiores grupos de patologia, patologias malignas, patologias autoimunes, ok. patologias gastrointestinais. Então, assim, a minha formação, ela é essa. Sou ginecologista, entendeu? Ok. Amo a minha vida como ginecologista. Uhum. Mas o meu grande prazer é fazer esse trabalho. Mesmo porque o ginecologista é um clínico, né? Sim, Ok. sim. Aliás, todo médico, ou deveria ser, deveria ser, mas tudo bem. Deixa eu dar espaço para as outras pessoas. Obrigada. Deixa, Raquel, tu queres falar?
Eu Sim, ia. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Acho que é o que você falou, né? É o pouco tempo, mas assim, foi bastante esclarecedor, pelo menos para mim, ouvir algumas coisas. E como, né, eu pelo menos fui associando assim a questões de coração, pessoas que eu tive próximo, que já teve complicações, né, infartos e tudo mais. E para mim ficou assim um gostinho de quero mais mesmo. Então eu fui anotando aqui os livros que você indicou e obrigada, viu, Dorval? obrigado. Obrigada Deixa, mesmo. deixa eu contar uma história para vocês do ponto de vista de psicossomática, ok? Vocês têm mais, é até às 8 horas, então tem mais 11 minutos. Quando eu era criança, eu devia ter 7 ou 8 anos de idade, eu ouvi a minha mãe dizer para o meu pai, Nilo é o nome do meu pai. Eu ouvi o Arlindo gritar de dor porque tirou a sonda. Mas o Arlindo era um vizinho que não morava ao lado da minha casa, morava a 1,5 quadras. Então, tu imagina uma criança ouvir a mãe dizer que a mãe é uma autoridade e que ela ouviu o Arlindo gritar de dor porque tirou a sonda, certo? Certo. 7 anos de idade. 8 no máximo. Não, não tinha 8. O ano passado, então assim, isso sempre ficou na minha cabeça. Como vai ser se um dia eu tiver que botar uma sonda? Porque quem vinha na minha cabeça? O Arlindo. O ano passado, então assim, já vinha fazendo o acompanhamento da minha próstata. Minha próstata aumentou. Tem que fazer a cirurgia. Tem que botar a sonda. Quem veio na minha cabeça? O Arlindo. Ok. Procurei um colega para fazer a cirurgia, aquela coisa toda. O que eu perguntei para ele? Eu não perguntei se ia ficar potente ou impotente. Tá. Eu perguntei se ia o quê? Doer para tirar a sonda. Ok. Aí ele disse assim: tem uma sonda especial que custa tanto. Eu disse: eu não quero saber. É essa que eu quero. Era uma quinta-feira quando eu fui operado. A Cláudia foi trabalhar, a cirurgia era 1:30 da tarde e eu fiquei em casa, deitado. Eu estava em jejum. Eu simplesmente entrei em posição fetal, deitado, e comecei a chorar muito, 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 muito. Aquela Igrode que dizia que o adoecimento é uma forma que nós temos de voltar para os braços da nossa mãe sem ser criança, ser permitido a voltar e receber a atenção da mãe. Aí não tinha ninguém na casa, né? Eu não podia chamar o cirurgião e dizer, olha, eu estou chorando. Ele vai dizer assim, cara, isso é um problema de um psiquiatra. Aí o que eu fiz? Eu parei de chorar, me recompus, eu disse o seguinte, que a dor do Arlindo fique com ele. Que a impressão dolorosa fique com a minha mãe. Eu dei e destinei a quem de direito aquilo que ficou gravado em mim. 55 anos. Fiz a cirurgia sem problema nenhum. Quando terminou a cirurgia, eu estava no quarto, eu levantei o lençol. Eu não fui ver se o bingolim estava ali, eu fui ver a sonda. Quem estava do meu lado? O Arlindo. No outro dia, fui tirar a sonda. Chega uma menina de máscara. Ela disse, doutor Dorval, tudo bem? Tudo bem. O senhor não se lembra de mim? E eu digo, não. O senhor há 13 anos atrás fez o meu parto.
Aí eu perguntei assim para ela: posso te fazer uma pergunta? Pode. Tu foi bem atendida? Fui. Eu disse: isso significa que tu vai cuidar do meu bingolim bem? Sim. Ela retirou a sonda, eu não senti dor. Não tive uma complicação pós-operatória. Sem um sangramento, sem febre, sem absolutamente nada. Isso é psicossomática. Eu utilizei em mim aquilo que eu faço para os outros. Seu Dorval, Oi, ainda tem tempo para uma perguntinha? tem. Aqui no Rio Grande do Sul está um gelo só, então vamos embora. Que em Goiânia está um calor 34 graus. Mas então, o senhor falou que o conflito, né, qualquer um que seja, que ele, se não é verbalizado, isso vai para o corpo, né? E eu fico pensando que cada pessoa escolhe um órgão, né, para se manifestar, né? Sim, Então, além da psicologia, né? Além da gente poder, como psicólogos, como terapeutas, trabalhar o órgão, né? Não, trabalhar o conflito, que nos é dado mais a possibilidade de trabalhar o conflito psicológico que se expressa no corpo, especificamente naquele órgão. Essa abordagem, assim, né, de conectar a psicologia com a medicina, teoricamente é fácil, mas né, porque tudo está conectado no corpo. O corpo, a psique, tudo está conectado. Mas, assim, como trabalhar com o cliente para o cliente perceber essa conexão? Porque o médico ortodoxo vai dizer que tudo é biológico. O psicólogo, né, que acha que a psicologia tem mais propriedade para compreender as questões psicológicas, vai dizer só essa visão de integração mesmo, né, é que vai nos dar essa flexibilidade para perceber que tudo é psicossomático, somato-psíquico. Mas, resumo, como trabalhar com um paciente que ele como é que fala, resistente a essas questões? Não sei se ficou confuso ou se você compreendeu a minha. eu compreendi o que tu disseste. Eu acho que na raiz da tua colocação, eu acho que algumas coisas elas precisam ser corrigidas, no sentido seguinte: a pessoa não escolhe o órgão que quer adoecer. Uhum. Quem escolhe é essa essência, essa força precursora que habita em cada um de nós. Sim. Essa é a primeira coisa. Por quê? Então assim, todo o discurso do doente ele é mentiroso. Essa é uma pressuposição básica. Por quê? Porque quem procura o médico não é a essência, é o ego. O ego quer curar a dor dele, mas a doença foi produzida por essa essência, pela tentativa de manifestação da plenitude. E essa essência, ela só vai permitir com que a saúde volte quando ela crer violentamente
que esse ego quer se transformar. Entendo. Ok? Então, essa é uma pressuposição. Então, não adianta. Então, assim, existem coisas que os discursos são falhos. Tipo assim, essa é uma doença psicossomática. Isso é uma asneira. Não fala isso, pelo amor de Deus. Por quê? Porque toda a doença, vírgula, sem exceção, vírgula, é causado pela essência. A doença é a possibilidade do início da cura. Uhum. E o papel do terapeuta é fazer com que essa pessoa se dê conta da possibilidade de transformar o seu viver, o seu self. Uhum. É o seguinte, resumindo, tu tem dor porque sentou em cima de uma cadeira com prego. Vai continuar doendo enquanto que tu não tomar uma decência contigo e dizer assim, eu preciso sair daqui e continuar caminhando por outro lugar. Essa é uma pressuposição. Agora, como trabalhar isso? Primeiro, não adianta oferecer carne para quem é vegetariano. Sim. Não adianta. Quem não quer, não quer e acabou. Mas qual é o papel do terapeuta? É tentar ir quebrando e fazendo com que a pessoa ela entenda dessa possibilidade. Então, assim, como é que a gente faz aqui no nosso instituto? Eu vou falar porque tu perguntaste, entendeu? Então, existe assim, tu tem que ser treinada para isso. Da mesma forma como um médico aprende a operar, aprende farmacologia, o psicólogo, ele vai aprender as teorias, tu vai aprender a fazer isso. E outra coisa, tu vai amadurecer a tua capacidade de perceber aquilo que não pode ser dito. O mais importante não é aquilo que o paciente te diz, é aquilo que o paciente não pode te dizer. Uau! Boa, né? Muito fantástico. Foi boa, né? Isso eu passei o dia inteiro tentando dizer uma frase de efeito. E essa foi a frase de efeito, entendeu? O mais importante não é aquilo que o paciente te diz, é aquilo que ele não pode te dizer. E tu tens que treinar aquilo que não é dito. Quando André estava falando, essa voz apareceu dentro de mim e diz: silêncio. Não fala nada, cala a boca. Fica quieto. Sossega, coloca um esparadrapo na tua boca. Corta a conexão, mas fica quieto. Não fala. Assim tu vai estar ajudando. Isso é treinamento, Maria. Treinamento, treinamento, estudo, 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 estudo. Muito bom. Muito bom. Obrigado, me clareou bastante. E também fiquei com o gosto de quero mais. Assim, ó. Priscila, tudo tem sentido, inclusive um câncer. Tudo bem contigo, Priscila? Como é que tu tá? Tudo ótimo, boa noite, matando a saudade. Tu é de que ano, Priscila, que tu fez o curso? Tu fez o quê? 2021? Acho que foi por aí. É. Já coloquei no grupo da turma. Eu fiz psicossomática, gente, lá no Recriar, super recomendo. É. Contar assim para vocês dizer, a morte é ruim?
A morte é um presente para quem viveu uma vida plena. Para quem viveu uma vida plena, a última coisa que falta é morrer. Agora, bem coisa de Gestalt, né? Uma palavrinha de como vocês estão saindo. Se a Cláudia tivesse aqui, ela ficaria louca comigo, porque tem coisas que eu debocho, né? Mas não adianta. Se eu perder esse meu deboche, a minha ironia, não sou eu. Então, uma palavrinha como vocês estão saindo para eu me sentir entendendo como cada uma de vocês sai. Para mim é aprimoramento, conhecimento, Obrigado. igual as meninas falaram. Aprendizado, encantada. Terapêutico. Obrigado, André. Eu sinto que eu vou passar a treinar a ouvir isso, né? O que não é dito, né? Pelo paciente. E adorei a sua definição de awareness. É um puta merda, não te esqueça. É assim, a awareness é um puta merda com chilique. E a junção dessas duas coisas é isso. Fantástico. Gostei muito. Gratidão. Obrigado, querida. Alguém mais? Eu estou aqui tentando buscar uma palavra, mas acho que mais preenchida, assim, né? Com mais conhecimento mesmo. Obrigada. Obrigado, guria. Eu quero ouvir mais o meu corpo, né? Dar mais ouvidos ao meu corpo, né? Tá. Assim, antes de terminar, eu quero colocar uma música, já que tu falaste ouvir o meu corpo. Sene, eu tenho como compartilhar um áudio? Tem sim. Já habilitei. Quem é que de vocês gosta do Belchior? Eu quero que você expresse. Eu só. Antes de terminar, antes de eu colocar a música, alguém mais quer fazer alguma colocação? Ok. Veja veja se vocês ou conseguem ouvir essa música. Vocês estão ouvindo? Eu não. Deixa eu ver. Olha se você. Escuta. Tá. Eu quero que vocês fechem os olhos. Encontrem uma posição. E vocês sintam no corpo de vocês o sentido dessa música. É uma música de Belchior, que é na hora do almoço. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato,
comida de tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Aclamais seu segredo, sua mão fechada, sua boca aberta, seu peito deserto, sua mão parada, largada e selada e molhada de medo. Ai, da cabeceira, orador, chama, mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é a hora do almoço. Eu sou bem moço, pra tanta tristeza, deixemos de coisas, cuidemos da vida, senão chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta moços, sem ter visto a vida, coisa parecida, coisa parecida, coisa parecida. Pessoas queridas, muito obrigado pelo carinho, por esse tempo que vocês dispensaram para que eu pudesse falar. E eu desejo de coração que a gente não precisa ficar com as mãos fechadas, molhadas de medo, independente do que venha acontecendo na nossa vida. Um beijo para vocês todos. Obrigada. Até. Obrigada a todos. Tchau, tchau, Durval. Muito obrigado, hein? Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, obrigada.